O final de semana foi considerado positivo para a dupla Bavio Futebol Baiano no Campeonato Brasileiro. É por isso que os torcedores e também Caio Leone estão alegres, de bem com a vida. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Tava com saudade de estar ao seu lado no Arauto bem-vindo. Notícias. Você passou aí fazendo grandes reportagens, mas enfim, estamos juntos novamente. Verdade. Após vencer o Internacional, o Vitória interrompeu uma sequência negativa de 11 jogos. Para a Vitória! O maior do Nordeste voltou! Aconteceu o que o torcedor do Vitória mais desejava. Depois de mais de 6 anos, o clube voltou a vencer um jogo de Série A. O Leão derrotou o Internacional ontem, no Barradão, por 2-1. E olha que a emoção ficou para o final da partida, com Wagner Leonardo de pênalti, marcando o gol da primeira vitória do Leão na primeira divisão. Mas a comemoração do resultado não foi tanta, pois o rubro-negro ainda segue na lanterna da elite nacional. Mas depois de ficar 11 jogos sem saber o que é vencer, os últimos resultados servem como alento para os torcedores, jogadores e especialmente para o técnico Thiago Carpini. Isso é um processo, isso não é um passe de mágicas, não é de uma hora para outra, e essa melhora ela vem sendo gradativa. Pablo, o resultado foi maiúsculo. Pelo seguinte, o Vitória conseguiu vencer, tinha uma sequência de 11 jogos sem conseguir resultados positivos, conseguiu inclusive chegar ao 6º ponto no campeonato, que fez com que ele, apesar de ser lanterna, conseguisse ficar com a mesma pontuação das outras equipes. O Fluminense, o Criciúma, o Grêmio, junto com o Vitória, que é lanterna. Então foi um resultado muito poderoso, inclusive premiar o elenco e premiar também o jogador Wagner Leonardo, que na hora decisiva botou a bola no braço, vou bater o pênalti, decidiu, Vitória 2-1. Outro jogador que jogou muito, o William Oliveira, 2 jogos, 2 gols, no posicionamento diferente, um pouco mais à frente, tem muita qualidade o William Oliveira e melhorou com o Thiago Carpini. A atitude de personalidade de Wagner Leonardo e a dispensa para a negociação de Matheus Gonçalves e Léo Gamalho, o atacante, foram decisões acertadas de Carpini? Veja, a decisão acertada, para mim, é de Léo Gamalho. Realmente é um jogador que não conseguiu ser aproveitado, passou por muitos problemas, mas a de Matheus Gonçalves, claro que Carpini falou em estar mais engajado com o grupo, e eu entendo o trabalho dele, mas Matheus Gonçalves, hoje no elenco do Vitória, é mais jogador do que alguns atletas que estão à disposição. Agora eu vou falar do Bahia. O esquadrão saiu atrás contra o Criciúma, mas buscou o empate e manteve a invencibilidade de mais de 2 meses. Ousa desafiar um clube que tem mais de 2 meses sem saber o que é perder uma partida. Esse é o dilema dos adversários do Bahia no Brasileirão. Ontem, o Criciúma até tentou e abriu 2-0 com Marcelo Hermes e Arthur Caíque. Mas o esquadrão está no momento que se recusa a não pontuar nas partidas e correu atrás do prejuízo com Everaldo e Caio Alexandre. Mesmo buscando o empate fora de casa, o resultado não foi tão comemorado pelo tricolor. A gente cometeu erros infantis, né? Erro grotesco que a gente não pode cometer. Muito legal, empatar o jogo, isso tem que ser exaltado e tudo, mas era um jogo dentro das circunstâncias que se apresentou, era um jogo que a gente precisava ter vencido. Na próxima quinta-feira, o Bahia entra em campo novamente fora de casa para enfrentar o vice-líder Flamengo, no Rio de Janeiro, em um duelo direto pelo topo da tabela. Pelas circunstâncias, poderia ser melhor. O goleiro Gustavo foi expulso, né? Após tomar dar uma forte entrada em Tassiano e depois tomar o cartão amarelo por cera. O Bahia conseguiu um empate, teve mais uma vez poder de reação e agora vai enfrentar o Flamengo quinta-feira, às 8 horas da noite, disputando a liderança. Bahia, Pablo, uma coisa importante, que igualou a campanha de 1988. Em 9 jogos, o Bahia só tinha uma derrota naquela campanha onde foi campeão brasileiro pela segunda vez e esse ano a mesma coisa. Caio, a empolgação da torcida do Bahia é justificável? Dá para sonhar em voar alto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? Dá para sonhar alto e a empolgação é extremamente natural, até porque o Bahia conseguiu vencer oponentes muito difíceis, venceu o Botafogo, venceu o Fluminense, Grêmio, um jogo duríssimo contra o Red Bull Bragantino, que já tem ali um trabalho a médio e longo prazo muito bem feito, e esses jogos são importantes, né? Apesar de ser o Criciúma, uma equipe que vai brigar na parte de baixo da tabela, conseguiu ressurgir a partir do segundo gol tomado, conseguiu empatar a partida. Vamos torcer para o Bahia ir muito longe nessa competição e que o Vitória engrene agora na Série A. Que engrene, para boas notícias, Paulo. Engrene para boas notícias. Até amanhã com mais esporte com Caio Leone. Amanhã eu tô contigo.